ouvintes, e bem-vindos a mais uma edição de Seleção Regional, que aqui traz semanalmente aqueles que se vão distinguindo na nossa sociedade. Connosco hoje alguém que tem um hobby que não é muito normal em Portugal. Connosco Bruno Gonçalves, 42 anos, portimonense, que vive atualmente em Silves e que nos vai dizer, isto para abrir as hostilidades, quem é Bruno Gonçalves? Olá, obrigado já pelo convite. Bruno Gonçalves é um engenheiro do ambiente de profissão, formado aqui no Algarve, em Faro, e que entretanto, praticamente desde pequeno, que se apaixonou, digamos assim, pela atmosfera, pelos fenómenos atmosféricos, e que desde então tem acompanhado e tentado fotografar e filmar tudo o que há de registros, trovoadas, de eventos o mais severos possíveis, e que tem sido uma paixão que me tem acompanhado nestes últimos anos enquanto fotógrafo amador, digamos assim. Portanto, por um lado, um engenheiro do ambiente que tenta proteger tudo em termos ambientais. Exatamente. E depois, por outro lado, um amante das tempestades, dos ventos, das trevoadas, e que segue tudo isso que, ao fim e ao cabo, acaba por vir a estragar um pouco também a... Não diria que estragar, faz parte da própria natureza, apesar de que hoje em dia tanto se fala da questão das alterações climáticas, isto agora fala aqui o engenheiro do ambiente, fala-se muito da questão das alterações climáticas e das suas influências que vão tendo nos vários países, e sendo de esperar até que aqui em Portugal comecem a ser mais frequentes até os eventos chamados os eventos extremos, em que passemos de vários meses, por exemplo, de seca ou com pouca chuva, para episódios pontuais, mas muito fortes, de precipitação ou de tempestades mais fortes, e que poderão causar aí sim alguns problemas. E eu aqui vou tentando registar todas aquelas imagens muito fotogénicas, apesar de que possam ser destrutivas, perigosas, mas que não deixam de ter o seu quê de belo, digamos assim, e que originam sempre uns registros, pelo menos para mim, que são sempre fantásticos. Mas nós aqui ainda temos muito pouco dessas tempestades. É verdade. E no Algarve, então, pouquíssimo. Obriga-o a ir para outros locais à procura disso. Eu vou dizer aqui já ao público porque é que eu convidei o Bruno Gonçalves a estar aqui. Porque ele foi o vencedor de um vídeo com menos de 5 minutos no festival grego Oniros Film Awards no mês de dezembro passado. E é isso que leva, porque um português que faz filmes sobre todos esses fenómenos extremos que nós não temos aqui e ganha um prémio, onde é que o foi fazer? Exatamente. Esse vídeo em questão, intitulado Atmos, ele foi filmado integralmente nos Estados Unidos, no conhecido Tornado Alley, ou o Corredor dos Tornados, ali mesmo no interior dos Estados Unidos. Foi um filme que foi produzido com a técnica de time-lapse, ou seja, só com fotografias, portanto foram cerca de 18 mil fotografias da última viagem aos Estados Unidos, e que depois resultaram neste filme em time-lapse, com uma duração de 4 minutos mais ou menos, e que relata todos aqueles dias que lá estive e onde se pode ver ou ter uma perfeita noção do desenvolvimento de todas aquelas nuvens, todas aquelas tempestades, as supercelas. Portanto, consegue-se perceber com esta técnica a evolução desde que são umas pequenas nuvens até ao expoente máximo que são as supercélulas. Portanto, ao fazer o time-lapse, que é um conjunto enorme de fotografias que vão sendo feitas com um intervalo mínimo entre elas, Exato. Mínimo, máximo, cada um escolhe o intervalo, consegue perceber melhor o que se está a passar do que se fizer um vídeo. Porque você também faz vídeos. Também faço vídeos, sim. Portanto, é capaz de me explicar a diferença. Com a técnica de time-lapse, portanto, nós tiramos fotografias com intervalos de 1 segundo, com intervalos de 2 segundos, ou até com intervalos maiores, depende daquilo que estivermos a fotografar naquele momento. E essa técnica permite-nos depois, digamos que acelerar o tempo, e aquilo que nós vimos ali em 30 minutos ou durante 1 hora, conseguimos reduzir aquilo, uma vez que se colocam, dependendo dos frames que se utilizam, mas poderemos colocar ali 25 fotografias por segundo ou 30 fotografias por segundo, e consegue-se acelerar tudo aquilo que vimos naquela meia hora ali em poucos segundos. Portanto, conseguimos perceber em poucos segundos de vídeo toda a evolução que as nuvens e que aquelas tempestades tiveram durante aquele período que estivemos a observar. Portanto, enquanto com o vídeo não pode fazer isso. Com o vídeo é mais complicado, e até porque depois a própria qualidade e a definição das imagens, se filmarmos com vídeo, mesmo que seja 4K, aquela qualidade que se utiliza agora, fica sempre muito diferente, e em termos de qualidade com fotografia é sempre muito melhor. Já agora, para os amantes de fotografia,
diga-me, fotografa em RAW ou em JPEG? Sempre em RAW. Sempre em RAW. Sempre em RAW. Portanto, 18 mil, foi como disse, Sim, fotografias que cerca de fez. 18 mil fotografias. Em RAW, com, sei lá, 17, 18 megas cada uma. Mais, Ou neste mais? caso com 30 megas cada uma. Cada uma, que máquina é que usa? Tenho uma Nikon, uma D750, portanto já permite ter ali uma full frame, tem ali já alguma flexibilidade. E em RAW porquê? Porque depois permite-nos ter uma muito maior flexibilidade na própria edição de cada uma das fotos, porque depois temos que editar cada uma destas fotografias, tentar fazer ali os ajustes. Não é fazer composição, nem alterar É fazer os ajustes. os pequenos ajustes, os highlights, as sombras, portanto colocar ali aquilo de forma mais ou menos que transmita aquilo que nós vimos. Depois dessa edição é juntar então as fotos todas em pequenos clipes de vídeo e depois juntar cada um desses clipes e montar o puzzle todo que vai originar depois o tal vídeo final. Pois, porque o fazer em RAW vai ocupar muitíssimo espaço e É um também problema de facto. e muitas horas de edição, porque são ficheiros também bastante grandes para descarregar, etc, etc. Posso dizer que este vídeo Atmos, que tem uma duração de 4 minutos, mais ou menos no seu total, durou cerca de 4 meses a ser editado. Bastante. Ainda foi há algum tempo. Portanto, quem quiser fazer e fazer a sério, já sabe que vai necessitar de muito tempo. Se for daquela gente que é muito rápida e gosta de fazer as coisas rapidamente, mais vale fazê-lo em JPEG, embora perca a qualidade que... Exatamente. Perde sempre ali alguma qualidade e flexibilidade no resultado final, digamos assim. Muito bem. Mas você já tinha ido outras vezes aos Estados Unidos, portanto, esta que foi agora em 2019 não foi a sua primeira vez Não, aos Estados não. Unidos. Conte-me lá como é que começou essa aventura para os Estados Unidos. E se quiser até podemos ir mesmo aqui ao início de Vamos lá, vamos ao início. ao início de tudo isto. Vamos ao início, porque o público gosta de saber estas coisas. Tentar já agora contextualizar tudo isto. Ok. Tudo nasceu, se a memória não me falha, com uma primeira trovada que até ocorreu, morava eu ainda em Lagoa, tinha eu se calhar os meus 8, 9 anos mais ou menos, e foi uma daquelas trovadas raras aqui no Algarve, que duraram quase a noite toda, e que na altura me assustaram e até me fizeram esconder debaixo dos lençóis, porque era mais pequeno, nunca tinha experienciado algo com tanta intensidade. Portanto, e nessa altura assustou-me, mas para além de me ter assustado, acho que deixou ali já uma sementezinha de interesse. de interesse e de curiosidade de perceber, mas estas trovadas, o que é que se vê, o que é que não se vê, o que é que origina. E a partir daí, mesmo em tenra idade, passei debaixo dos lençóis, comecei a acompanhar a janela, a ir vendo à janela, mas pronto, na altura era interesse da adolescência. Entretanto, isto foi crescendo e depois mesmo durante o próprio curso, quando tirei o curso de Engenharia do Ambiente, tive ali algumas cadeiras de meteorologia que acho que despertaram novamente aquele interesse pela meteorologia, porque permitiram também conhecer um pouco como é que tudo aquilo se forma e qual é a sua origem. Ao fim e ao cabo temos ali a física mesmo ali em ação perante os nossos olhos, portanto consegue-se perceber como é que uma gota de água, um vapor de água se transforma numa nuvem e dali se transforma numa trovada e a queda de granizo, portanto tem aqui o seu quê de teoria E de científico. e de científico, exatamente, Científico. e é sempre interessante ver a teoria que aprendemos, por exemplo, numa cadeira de meteorologia No terreno. no terreno e transformar-se ali perante os nossos olhos. Portanto, isso acho que gerou ainda uma maior curiosidade e um maior interesse. Após isso, e uns anos até mais tarde, comecei a aliar ou a querer, para além de ver, comecei a querer também registar aquilo que via, porque normalmente via, mas ficava só na memória, não era registado nem em fotografia nem em vídeo. E com a aquisição da primeira máquina fotográfica, comecei então a fazer alguns registros dos primeiros relâmpagos que ia tentando captar aqui no Algarve. E depois isto acho que é como tudo, é um vício que depois começa a querer mais, começa a entranhar-se aqui, uma trovada aqui, uma trovada ali, e comecei a deixar de fotografar. Primeiro era a partir da varanda de casa, depois comecei já a sair de casa de carro e era à procura das trovadas. Portanto, isto foi aqui um crescendo muito grande e comecei ao mesmo tempo também a tentar estudar um pouco ainda mais das previsões e para tentar perceber onde é que estavam ou onde é que iriam estar as tempestades, ou quais eram as zonas com maior potencial para ter trovadas aqui no Algarve. Portanto, e foram aqui alguns anos, desde 2007, 2008, alguns anos a fazer aqui alguns registros, embora ainda discretos, mas alguns registros aqui algarvios. E depois, em 2012, criei então um site, o site da Extrema Atmosfera, com o intuito de juntar ali
todos aqueles registros que vinha fazendo até então, tanto em fotografia como pequenos vídeos também, ainda com uma qualidade muito modesta, mas pronto, na altura era aquilo que se ia conseguindo captar. Criei então esse site e fui conhecendo também ao mesmo tempo outras pessoas de Portugal com o mesmo interesse que eu, ou seja, nos fóruns de meteorologia consegui conhecer outras pessoas que tinham esta mesma maluquice que eu. Nós, as pessoas que fazem isto, cá em Portugal somos apelidados dos maluquinhos do tempo. Vão para a rua tirar fotografias quando o resto das pessoas, ou a pessoa comum, fica em casa e resguarda-se. Portanto, comecei a perceber-me que haviam também outras pessoas, e não são assim tão poucas, até são algumas centenas em Portugal que têm este interesse, embora nem todas vão para a rua fotografar, mas acabam por acompanhar de alguma forma. E depois formou-se ali um pequeno grupo de amigos e começamos depois a falar e a querer também um pouco mais, além destas tempestades portuguesas, porque felizmente para os portugueses e para os cidadãos de cá, portanto, são tempestades que na sua maioria não causam grandes estragos, nem são nada assim de muito severo. E então decidiram ir para onde elas estão, para os Estados Unidos. Exatamente. Um pouco também influenciados por aquelas séries dos caçadores de tempestades que passavam na altura depois no Discovery e canais similares. Começamos a equacionar e, por que não, arriscar e irmos experimentar uma verdadeira tempestade americana. Quando é que isso aconteceu? Começamos a pensar nisto em 2014 e a organizar a primeira viagem então aos Estados Unidos, que se realizou em 2015, na altura através de uma associação que nós queríamos não só para isto, mas também para este efeito, que era a Troposfera, a Associação Portuguesa de Meteorologia Amadora. E em maio de 2015 fizemos então a nossa primeira viagem, tive eu mais 4 amigos pertencentes à associação. Tivemos a nossa primeira experiência nos Estados Unidos, e da qual resultou depois um documentário com alguns episódios, intitulado No Caminho dos Tornados, onde relatamos um pouco toda aquela experiência que nós tivemos, aquela que foi uma experiência simplesmente incrível. A primeira vez que se vivencia aquelas tempestades é algo inacreditável. Todas aquelas dinâmicas, porque não tem nada a ver com o que se passa por cá, porque aquilo é tudo muito mais intenso, ou muito mais dinâmico, e foi uma experiência realmente incrível. A partir daí, continuamos com isto, voltamos lá novamente em 2018, tivemos mais 20 e tal dias durante maio de 2018 também em pleno Tornado Alley, de onde resultou também um segundo documentário intitulado também No Caminho dos Tornados 2018. Para quem não viu, este tem também a locução de uma voz muito conhecida do Eduardo Rego, que deu ali um toquezinho especial ao próprio documentário. E depois, a vida depois também não permite que se consiga lá ir todos os anos. Isto acaba por ser um investimento também grande. E na impossibilidade também dos meus colegas voltarem lá em 2019, tive também a oportunidade de me juntar a um caçador de tempestades muito famoso nos Estados Unidos e um excelente fotógrafo e time-lapser também muito bom, que é o Michael Binsky. Já foi com alguém Já fui deste, que é um especialista. sim, e que... Nas duas primeiras vezes fomos nós sozinhos, portanto tivemos lá a orientar sozinhos, um carro alugado, portanto andamos lá por nossa conta. Nesta vez o objetivo foi aqui um bocadinho também diferente, foi um objetivo já também de alguma aprendizagem, não só na parte e tentar melhorar aqui um bocadinho a parte das previsões, identificação das zonas-alvo, mas também na parte da própria técnica de time-lapse, portanto foi mesmo para aprender aqui um pouco mais com ele. Estive lá desta vez 10 dias em 2019. Foi uma experiência novamente inesquecível, onde aprendi muito também. E onde conseguiu fazer então? E onde fiz então os tais registros em time-lapse ao longo dos 10 dias que lá estive, que depois resultaram neste vídeo em time-lapse no Atmos. Que pode ser visto também. Todos estes vídeos, tanto os documentários que foram feitos, como todos os vídeos que tenho feito nestes últimos anos, estão disponíveis no site da Extrema Atmosfera, em www.extrema.atmosfera.com. E as pessoas podem ir lá e podem ir lá ver os vídeos, ver as fotografias, portanto tem lá uma série de informações. Para quem quiser iniciar-se ou apenas ver o interesse que tem. Tudo. Tem lá depois também os meus contactos, se precisarem de alguma informação, de alguns conhecimentos extra, portanto temos lá uma série de informação. E diga-me, depois disto, você mete o vídeo para um concurso só para ver o que é que acontecia, digamos assim. Mete para o concurso para ver o que é que valia. Sim. E ganha. E ganho, exatamente. E a partir daí, lá está outra vez o bichinho. E o que é que vem agora? O que é que você pretende fazer a partir deste momento, neste campo, no campo do seu hobby? É assim, para além de querer regressar aos Estados Unidos, porque
porque já lá estive 3 anos, mas o vício vai se tornando cada vez maior, portanto, e a ideia é mesmo voltar lá sempre que possível. Neste momento, o meu objetivo, e terei imenso prazer, em poder levar também outras pessoas que não costumem fazer isto, ou que tenham um interesse em fotografia, ou que gostem também de ver as tempestades, de poder proporcionar a oportunidade a que outras pessoas possam lá ir também e experienciar e viver, ou estar ali no meio daquelas tempestades americanas e participar numa aventura destas. Portanto, tenho neste momento organizado para este próximo mês de maio. Vou regressar lá novamente para mais de 10 dias a caçar tempestades. Tenho neste momento organizado uma viagem para levar então pessoas comigo. Quantas pessoas está a pensar levar? 5 pessoas, neste momento temos apenas 2 vagas disponíveis. Ainda há 2 vagas disponíveis para ir aos Estados Unidos fotografar as tempestades. Fotografar, filmar ou observar apenas. Apenas observar. Viver uma aventura, eu diria que é uma aventura única na vida. Pelo menos uma vez na vida, como se costuma dizer, experienciar isto. Bruno Gonçalves, quanto é que custa uma aventura destas? Suponha que eu agora dizia, vou já preencher uma das suas vagas, quanto é que isso me iria custar? É a média. Digamos que estamos a falar de uma viagem aos Estados Unidos, com características muito específicas, com muitos dias de aluguer de viatura, de estadia em hotel, de alimentação. Digamos que se for com porque existem dezenas e dezenas de empresas nos Estados Unidos atualmente que já fazem este tipo de excursões, que já se tornou um negócio e já é o turismo das tempestades. As pessoas, como vêm aqui para o Algarve, turismo de praia, lá é o turismo das tempestades. Mas vê-se mesmo, e europeus e chineses, muita gente mesmo lá só a fazer isto. Com empresas de lá, diria que é um investimento a rondar os 4.000, 5.000 euros. Ainda é algum? Ainda é um investimento. A viagem que eu estou a organizar irá ficar significativamente mais barato. Mais barato porque não tem que pagar aquela gente toda. Exatamente. E aquelas comissões todas e, portanto, vai reduzir. Ainda assim, ainda é um investimento relativamente elevado, mas quem costuma viajar e gosta de ir à Islândia ou gosta de ir à África, fazer os safaris, acaba por ser o mesmo preço. Portanto, neste momento ainda há 2 vagas para a excursão em maio aos Estados Unidos, para ir ver, ou fotografar, ou filmar as tempestades. Para uma experiência de vida. É uma experiência de vida. Quem estiver interessado pode contactar o Bruno Gonçalves através do site, não é? Sim, basta no site, é o www.extremaatmosfera.com. Portanto, caros ouvintes, se estiverem interessados em tempestades, em perseguir tempestades, já sabem o que têm que fazer. Contactar o engenheiro Bruno Gonçalves. Bruno, muito obrigado pela sua vinda aqui. Obrigado eu pelo convite e pelo prazer de falar um pouco sobre este tema que é pouco abordado ainda em Portugal, mas que acaba por ser um tema interessante. É muito interessante, muito obrigado. Eu penso que o público ficou tão interessado como eu fiquei. É de facto muito interessante e agradeço uma vez mais a sua presença. Caros ouvintes, e assim chegamos ao final de mais uma edição de Seleção Regional. Até ao próximo fim de semana, se Deus quiser e a justiça deixar.